Mais uma vez vamos frisar a parte A. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Vamos fechar os olhos e orar mais uma vez. Senhor, diante da Tua presença me coloca essa noite. Diante da Tua presença se coloca o Teu santo povo. Povo que o Senhor separou, escolheu. Povo que o Senhor enviou Seu Filho para que vertesse o sangue e que por esse sangue e essa morte comprasse um povo especial para o Senhor, que veio a ser a Sua santa igreja, aquela que o Senhor salvou, aquela que o Senhor perdoou, aquela que o Senhor justificou, aquela que o Senhor está santificando e aquela que o Senhor glorificará. Pai, há uma urgente necessidade de graça essa noite, gloriosa e abundante, sendo despejada sobre nós, pecadores. Pai, salva-nos e seremos salvos. Perdoa-nos e seremos perdoados. Sara-nos e seremos sarados. Santifica-nos e seremos santos. Pois não podemos acrescentar um côvado à nossa estatura, Senhor. Que o temor do Senhor se apodere desse salão e que mentes e corações sejam tomadas cativas à Sua palavra. Que haja reverência, que haja respeito à Sua santidade. Aquele que é 3 vezes santo. Pai, que na minha fraqueza e debilidade o Senhor obtenha glória para si. Que o Senhor faça o Seu reino avançar essa noite. E que a Sua vontade seja feita em o nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer pelo privilégio e a honra enorme de estar aqui com vocês essa noite. Eu gostaria da sua atenção por alguns minutos. Eu gostaria, se possível, ninguém andando nem conversando, salvo os que estão trabalhando no evento. Eu gostaria que você tivesse o máximo de respeito por esse momento e que todo o espírito festeiro que possa estar no seu coração, ele seja dissipado agora. Nós não estamos em nenhuma festa. Nós não estamos em nenhuma comemoração. Não há motivo nenhum para se comemorar nada. Nós somos a pior geração de cristão de todos os tempos. Vivemos na pior geração de todos os tempos. Nós estamos vivendo uma crise aguda. Nós estamos a um fio de ver uma geração inteira entrar no inferno. Eu fui pregar num congresso uns tempos atrás, estava festividade, barracas e tendas e isso, aquilo. Eu comecei a pregação e disse: o que nós viemos comemorar aqui? Nós não temos motivo nenhum para festejar. Se o aborto está dentro da igreja, a pedofilia está dentro da igreja, o adultério, o divórcio e o segundo casamento estão na igreja. Se o altar tem sido um picadeiro, os pastores têm sido palhaços, e os membros têm sido meros espectadores a serem entretidos. Nós não estamos aqui falando da sua melhor vida na terra, nem da sua roupa, nem do financiamento que pode ser aprovado, nem do casamento do solteiro. Aliás, eu estou pouco me importando por seu emprego, por seu salário, ou para o seu cônjuge. A minha grande dor no meu coração é a sua eternidade. Onde você vai passar a sua eternidade? E onde os milhões que estão morrendo todo dia sem Cristo vão passar? Se Deus não tiver misericórdia dessa nação, ela vai sofrer um juízo que nós nunca vimos antes. Hoje nós contamos com quase 50 milhões de evangélicos no Brasil. E a nossa nação nunca foi tão corrupta como ela é. Nós tivemos nesse ano, 2013, um dos piores anos que a sociedade brasileira já presenciou. Liderado por esse governo fascista, anti-Deus, anti-família. Esse governo pró-aborto, pró-pedofilia, pró-homossexualismo. Nós estamos vendo um câncer se instalar
nessa nação sem precedentes. E que coisa paradoxal, né? E no momento onde a igreja evangélica atinge o seu maior contingente. Se você estudar os avivamentos de todos os séculos, começando de Atos, o avivamento resultava na transformação da sociedade. Onde há avivamento, onde há conversão, a criminalidade baixa, o uso de drogas diminui, a gravidez no tempo de solteiro, os divórcios, a inadimplência. É assim e sempre foi na história. Agora o avivamento brasileiro está promovendo o pecado. O avivamento brasileiro está promovendo a iniquidade e a injustiça. Tudo porque alguns falsos pastores, com as suas falsas igrejas, pregam um falso evangelho e produz falsos crentes. Tudo porque nós temos ajuntamentos inteiros de bodes sendo liderados por lobos com o nome de igreja. Isso não são igrejas. São centros de celebração da carne. São centros de adoração a Satanás. Pastor, você está pegando muito pesado, não é assim? Apocalipse, capítulo 2 em diante, as 7 igrejas da Ásia, sinagoga do diabo e trono de Satanás. Eu subo aqui com dor no meu coração. Apesar de muitos julgarem mal as minhas intenções, me acharem um pouco ríspido, agressivo, e realmente eu sou ríspido, agressivo, muitas vezes sou frio, mas por trás disso esconde um homem sensível, frágil, amoroso, brincalhão e muito quebrantado. E eu subo aqui com dor no coração de saber o estado que está a igreja. E eu vou dizer para você, não vai haver avivamento. Pelo menos por um bom período de tempo. Até que sejamos batizados no Getsêmani, não vai haver avivamento. Não existe avivamento sem dor. Não existe avivamento de oba-oba. O avivamento não pode ser programado. O avivamento não pode ser comprado. O avivamento é quando o coração é rasgado e não as vestes. O avivamento é quando por trás de um evento, por trás de uma congregação, por trás de uma cidade, de uma cracolândia, de um prostíbulo, tem homens e mulheres sangrando joelhos, dias, meses, anos. Quando há choro compulsivos e soluços e gemidos, até que Deus use de misericórdia e alcance os perdidos. Para haver um avivamento que ocorreu em Atos 2, teve que haver um batismo de Getsêmani. Teve que haver um homem agonizando até a morte. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. É muito triste o que nós estamos assistindo, meu irmão. Nós não estamos assistindo um jogo de marketing, uma disputa de congregações, de placas denominacionais apenas. Não estamos assistindo esses palcos e esses pop e mega stars se apresentando apenas. Nós estamos vendo lobos devorarem rebanhos inteiros e mandá-los para o inferno. Realmente a igreja evangélica prosperou, ela tem o ouro e a prata. Mas ela não tem o que Pedro tinha. E o que Pedro tinha não era o levanta e anda. Pedro tinha o evangelho da graça. Pedro tinha a paixão por Cristo. Pedro tinha o novo nascimento em Cristo. Essa é a maior dor. Você já avaliou o preço de uma alma? Salmos diz que a redenção da alma é caríssima, ninguém pode pagar. Que uma alma vale mais que o mundo todo. E elas estão indo as multidões e as centenas e milhares ao inferno. E nós precisamos fazer algo. Eu não estou aqui descartando a soberania de Deus, nem crendo que nós podemos dar uma ajuda para Deus e dar uma mãozinha para Ele.
mas foi-nos confiado uma lei, foi-nos confiado uma missão, foi-nos confiado um grande comissionamento, uma grande comissão, foi-nos confiado um santo evangelho, e ai de nós se não pregarmos o evangelho. E eu gostaria de compartilhar essa dor com você, e gostaria que você sentisse a mesma coisa, que você sentisse o peso do que é a vida cristã, a responsabilidade que é ser cristão. Você é embaixador de Cristo, você é representante do céu, você representa o santo evangelho, então você tem uma responsabilidade muito grande sobre você. São necessários mais do que conferências, são necessários mais do que livros, são necessários mais do que ajuntamentos e bandeiras hasteadas em nome de reforma, em nome de evangelho radical. Nós temos o movimento dos desigrejados que clamam por isso, os revoltados. Odiar a teologia da prosperidade não te faz salvo. Odiar o falso evangelho não significa que você ama o verdadeiro. Muitas pessoas estão revoltadas com a teologia da prosperidade, estão revoltadas com o R.R. Soares, com o Edir Macedo, com o Silas Malafaia, com o Valdemiro Santiago, com os neopentecostais. Eles odeiam esses homens, mas eles também não amam a Cristo. Eles não têm uma vida transformada. O que justifica não é o ódio pelo errado, o que justifica é a fé em Cristo Jesus, mediante a regeneração operada pela graça. Pessoas se agarram no evangelho radical só porque não tem outra coisa para se agarrar, só porque querem revolta, querem baderna, desordem, querem ir às ruas, querem protestar. Não era assim com os zelotes, não era assim com os discípulos de João Batista, não era assim com um grande número que andava com Paulo. Depois, Demas me abandonou, amando o presente século. Precisamos de paixão, igreja. Precisamos de nossas vísceras se comoverem. Precisamos conhecer o Deus homem de Nazaré. Precisamos amar a Deus com ardente amor e devoção. Precisamos sair desse lugar impactados, não apenas com conhecimento literário, teológico, histórico, não apenas com surtos emocionais, mas com consciência da verdade, com consciência do perigo iminente que a nação sofre, conscientes da responsabilidade que cada um essa noite tem. Estamos falando de céu ou inferno, vida ou morte. Se você voltar para sua casa e as coisas continuarem do mesmo jeito, é sinal que isso aqui não funciona nada e nenhum dos pregadores transmitiu o que Deus queria e o evento em si não cumpriu o propósito. Pastor, você não pode me julgar pela minha vestimenta, nem pela minha conduta, nem pelos afazeres. A Bíblia diz que eu posso. Que se conhece a árvore pelos frutos, ações, pensamentos, omissões, palavras, atitudes. Se o evangelho não for demonstrado em atitude prática de vida, não é evangelho. O evangelho não é baboseira filosófica. O evangelho é prática de vida. Nós devemos ir para nossas casas e iniciar uma reforma primeiro em nossas famílias, em nossos corações, em nossos lares, na escola onde estudamos e no trabalho onde executamos a nossa profissão. Eu vou dizer uma das maiores causas do declínio da igreja evangélica brasileira, preste atenção, e pode ser também uma das causas do seu declínio. Você necessita aprender tanto para aplicar na sua vida como para divulgar, expor essas verdades. Disse um grande sábio: a ignorância aprisiona, mas a verdade liberta. Mal ele sabe que ele estava apenas parafraseando um dos maiores textos das Escrituras. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Eu iria pregar outro tema e outro texto essa noite, mas devido ao horário, que eu sei que não vai ser muito, a mensagem seria de quase 2 horas e não seria possível concluí-la. Eu trouxe esse texto, essa mensagem que eu creio ser oportuna e pertinente para todos nós. A causa do declínio da igreja evangélica mundial, mais especificamente da brasileira, a qual fazemos parte, é a ignorância. Nós não podemos chamar talvez você, talvez muitos cristãos de duros, corruptos, maus e perversos. Nós sabemos que nem todos são, mas nós sabemos que a grande maioria, a grande massa esmagadora se perde por falta de conhecimento. É ignorante contra as verdades básicas, quanto às verdades básicas da fé cristã, e por isso tem declinado. Se você notar a declaração de Deus através de Oséias para o povo, diz que o que destruía o povo, o que fazia o povo se perder, se esvair, não era falta de oração, não era falta de oferta, é estrutura física, não era falta de seminários e congressos, era a ignorância que estava destruindo Israel. A ignorância que estava levando Israel à corrupção, à idolatria, à apostasia, à mornidão, à descaracterização total daquele povo santo e separado que um dia recebeu a lei de Deus através de Moisés. A ignorância aprisiona, a ignorância corrompe, a ignorância destrói, a ignorância esfria, a ignorância nos faz apostatar, a ignorância nos faz oferecer a Deus um culto híbrido, diluído, ralo, superficial. A ignorância nos faz dar a Deus um culto coxo, sarnento. E o urgente clamor aqui nesse púlpito, urgente clamor aqui nessa conferência é: vá às Escrituras, aprenda as Escrituras, estude as Escrituras. E o maior conhecimento do que eu estou dizendo é o conhecimento de Deus, é o conhecimento da palavra, ou é o conhecimento das verdades aqui reveladas, as verdades aqui contidas. 1 Timóteo, 2 Timóteo 3,16, Paulo escrevendo a Timóteo diz que toda a escritura é divinamente inspirada. Só que ela não é só divinamente inspirada, ela é apta para instruir o homem e redarguir em toda boa obra. As escrituras são completas, suficientes, e elas têm todas as respostas para a igreja. Todos os fundamentos, o alicerce, a base, a instrução, a guia, o alimento que nós precisamos. E a ignorância tem destruído ministérios inteiros fundados em ignorância, famílias inteiras conduzindo seus lares na mais pura ignorância, pais que não sabem os seus papéis, as suas posições bíblicas dentro da família, mães que ignoram os princípios para o seu ofício dentro da família, filhos descaracterizados, filhos deslocados dentro da família, profissionais que não têm qualquer conhecimento básico do seu ofício segundo a Escritura, igrejas que não sabem organizar os seus cultos totalmente fora das prescrições bíblicas, louvores que não têm o menor teor, que não têm a menor instrução escriturística. Então nós vemos um cristianismo inteiro, todo ele, caminhando, andando na completa ignorância. Isso tem destruído a nação brasileira. Isso tem acabado com o nosso evangelho. Meu irmão, a ignorância, ela é a causa dessas pessoas serem captadas, e essas pessoas serem pescadas, e serem levadas para esses apriscos desses pastores, desses lobos.
Se você está aqui me ouvindo e se você não possui um conhecimento mínimo das Escrituras, é fácil eu te enganar, eu te persuadir, eu te confundir. Paulo escrevendo às suas igrejas: não sejais como meninos inconstantes, levados ao redor de todo vento de doutrina. Meninos inconstantes que ficam atrás das novidades do mercado da fé, que engolem qualquer doutrina, que todas as coisas são de Deus. Elas não são de Deus. Não são todas as manifestações que são do Espírito Santo. Não são todos os ministérios que são bíblicos. Não são todos os louvores, eu acredito que a maioria deles não são bíblicos. Ministérios de apóstolos, patriarcas, ministérios de pastoras, e com ofício de liderança. Não estou dizendo da auxiliadora do seu marido, mas da líder, regente e sacerdotisa de uma congregação. Atos proféticos, unções, amuletos, tudo isso sendo engolido pelo evangelicalismo brasileiro, porque não há conhecimento de Deus, não há conhecimento escriturístico. Então viramos uma igreja sincrética, uma igreja pagã, uma igreja diluída, ecumênica, que tributa a Deus a carneficina do ecumenismo, que tributa a Deus o incenso sujo, o incenso distorcido, porque eu sou o Senhor, esse é meu nome, e a minha glória não dividirei com outro, nem o meu louvor as imagens de escultura. Você precisa se saturar da palavra de Deus. Errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Meu irmão, quando Martinho Lutero escreveu, afixou as 95 teses na catedral de Wittenberg, ali naquele momento estava vivendo o período que chamamos período das trevas, onde passamos mais de 8, quase mais de 10 séculos, até a Inquisição no século XIII, chamado período das trevas, da escuridão. O que os libertou da escuridão? Quando Lutero tem acesso à carta de Paulo aos Romanos e lê o capítulo 1, verso 17, nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, pois está escrito: o justo viverá da fé. O que trouxe luz ao tempo e o período de trevas? As Escrituras, cumprindo o que está no Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a sua palavra. Nesse período de trevas que faz a idade de Lutero ser meio-dia, estamos vivendo tempos tão escuros, tão tenebrosos, que faz com que aquele período de Lutero seja meio-dia. Só há uma maneira da igreja sair da obscuridade, da escuridão, voltar-se às Escrituras. Ela é tocha que ilumina os caminhos, ela é luz que ilumina seus passos, é ela que te conduz. Volte às Escrituras. É impressionante como há homens letrados no nosso meio, mas analfabetos das Escrituras. Não precisamos de revelações forâneas, não precisamos de novos moveres, já temos o suficiente em 66 livros compactos, toda a ciência, todo o conselho de Deus, a mente de Deus, o equilíbrio de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus, o evangelho de Deus, a obra de Deus em Cristo, está nas Escrituras. Por que a igreja cai em pecado? A ignorância. Salmo 119 diz: ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Por que a iniquidade se apoderou da igreja? Por causa da ignorância. Por que a igreja vive sofrendo o mal do século, a depressão? Por quê? Por causa da falta das Escrituras. Muita paz tem os que amam a sua lei, e para eles não há tropeço. Minha alma está pegada até o pó. Depressão. Vivifica-me segundo sua palavra. Precisamos da palavra. Pastor, mas há pessoas ignorantes que não conseguem, que não vão ter condição de possuir o conhecimento. Salmo 119, 130. A exposição da sua palavra dá luz e entendimento aos simples. Quando Jesus disse: quem dizem que eu sou? Os profetas, Elias e João Batista que ressuscitou. Diga a eles: os surdos ouvem, os mudos falam, os cegos veem, e aos pobres é ensinado o reino dos céus.
até os pobres, indoutos, meu irmão. Deus diz que o caminho dos céus é tão fácil que até os loucos, ignorantes o encontram, desde que haja um arauto, um profeta, um ministro disposto a ensinar. E Jesus percorria a Galileia, ensinando o evangelho do reino, tirando o povo da ignorância, ensinando. E perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. Essa palavra doutrina do grego didaquê, que quer dizer ensino. Perseveravam no conhecimento, perseveravam no estudo das escrituras, perseveravam no estudo do evangelho, perseveravam nos textos. Perseverem em aprender as escrituras. Hudson Taylor, o pai de missões no interior da China, um dos maiores missionários depois do apóstolo Paulo. Uma das biografias que mais mexe comigo. Todas as semanas, pelo menos uma vez por semana, eu assisto o filme do Hudson Taylor, porque eu fico constrangido com o testemunho daquele homem. O homem que disse que se tivesse 1000 vidas, 100 vidas, daria todas elas pela China. Sabe qual o segredo de Hudson Taylor? Ele estudava as escrituras 10 horas por dia. Quanto tempo você passa com as escrituras todo dia? 4 horas? 3? 2 horas? Ao menos uma, estudando as escrituras. Certo homem de Deus disse, se eu não me engano, John Bunyan: quando eu entender todo o conhecimento deste livro, a Bíblia, terei tempo para ler outros autores. As Escrituras. As Escrituras. Pastor, tem tantos best-sellers para eu ocupar. É verdade. Salmo 119 também ilustra: em toda a perfeição eu vi limites, mas o seu mandamento é amplíssimo. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Jovens, por que cai tanto em iniquidade? Porque tanto vivem uma vida tão impura, relacionamentos impuros, pornografia, impureza na mente, nos lábios. Por quê? Ignorância da palavra. Salmo 119, verso 9: como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Vamos para as Escrituras. Se nós soubéssemos o poder das Escrituras, essas linhas saíram da boca do Altíssimo, elas são espírito e vida, disse Jesus. Não é um compêndio doutrinário feito por um teólogo, rabino, judeu. Não, é a ciência de Deus, a mente de Deus. Você precisa redescobrir a suficiência, a veracidade, a infalibilidade das Escrituras. Isaías 55 diz: assim como a neve e as chuvas caem do céu e para lá não tornam, mas faz regar faz regar o chão, dá semente ao que semeia e pão ao que come, assim também será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes prosperará naquilo para qual eu a enviei. A única coisa que vai mudar essa nação são as Escrituras. É a palavra de Deus. É a igreja brasileira voltar para os fundamentos das Escrituras. Oh, igreja, o meu apelo claro, simples, é esse. Não precisamos de coisas extraordinárias, americanizadas. Não, está aqui debaixo do nosso nariz. As Escrituras.
Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro d'água, que dá o seu fruto na estação própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. A palavra. Volte às Escrituras. Obreiros. 1 Timóteo 2,15 apresenta como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra, a espada da verdade. Se você não é hábil nesse livro, entregue seu ministério. Não precisamos da sua opinião, precisamos da palavra. Discipula seus discípulos com a palavra. Ensine na escola dominical com a palavra. Aconselhe casais com a palavra. Pregue mensagens utilizando e a palavra, e ela na íntegra. Paulo, quando vai despedir de Éfeso, depois de 3 anos e meio causando um rebuliço naquela cidade, algo incomparável, vai dizer: durante 3 anos e meio não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. As Escrituras. Eu quero continuar fazendo um apelo. As Escrituras. Precisamos, antes de um avivamento, termos um avivamento bíblico. Temos apoiado e incentivado jovens da igreja onde eu pastoreio a ler, decorar as Escrituras. Tem um jovem que está decorando a Epístola aos Gálatas, já decorou os 3 primeiros capítulos. Outro decorou o Salmo 119 inteiro. Outro decorou o discurso de Estevão, que tem 60 versículos. Outro está decorando a primeira carta de João. Outro está decorando Filipenses. Estude, decore, faça exposição, comentários, mastigue. O profeta diz: eu, quando encontrei a sua palavra, a comi. As Escrituras. Um grande teólogo disse: quando você for pregar, agora para pastores, quando você for pregar, cada argumento que você usar tem que ser respaldado por um versículo. Eu já tinha que ter um versículo para falar esse argumento. Vamos lá, antes que eu não volte aqui nunca mais. Meu povo se perde por falta de conhecimento, ignorância. Primeiro, há uma profunda e aguda ignorância por parte da igreja no que diz respeito ao culto. O que é que estão fazendo com os cultos? Aquilo que você, ou que muitos que vão me ver, entende como culto, não passa de antropocentrismo. Isso não é culto a Deus. Você vê danças, você vê teatro, você vê mensagens de autoajuda, você vê tudo girando em torno do homem. Se você nasceu ou se converteu nos últimos 20 anos, a probabilidade de você não saber absolutamente nada do que é Evangelho é muito grande. Fomos catequizados, influenciados por Kenneth Hagin, Benny Hinn, fomos influenciados pelos morcerulos, pessoas que desconhecem o santo evangelho, falsos profetas, lobos devoradores, que incutiram no evangelicalismo nacional toda sorte de heresias. Você cresceu vendo homens derrubar pessoas no chão, unção do riso, dente de ouro, pó de ouro na mão, prosperidade. Isso não é evangelho.
Isso é a manifestação mais grotesca do que se pode chamar graça. Os nossos super-heróis tiram paletós, sapateam, derrubam pessoas, são milionários e trouxeram um modelo de culto que eu acredito que sobe para Deus como algo podre, fétido, como está em Amós 5, não posso suportar seus sacrifícios, suas assembleias solenes não me dão nenhum prazer, afasta de mim o estrépito dos seus cânticos, porque eu não posso ouvir as melodias dos seus instrumentos. Sabe por que eu vou falar nome? Porque teve um homem que comia mel silvestre, gafanhoto, e chegou diante de um rei e disse: Herodes Antipas, a mulher que você está pertence ao seu irmão Filipe de Itureia, você está em adultério. Olha, não aplaude muito não, que você sabe onde vai parar isso, né? Você já assistiu o filme, você sabe. Eu digo uma coisa, nós não podemos falar nome. Nós vamos assistir eles roubarem, matarem e destruir, não vamos fazer nada. Nós vamos assistir eles falsificarem a graça, chupar os ossos das ovelhas. Vamos assistir eles destruindo, levando Cristo ao vitupério, esmagando a graça, corrompendo o evangelho, e vamos ficar quietos. Eles estão ofendendo a santidade de Deus. São lobos. Temos que expor, sim. E nós aqui estamos dispostos a ficar calados, desde que apresentem justificativas bíblicas coerentes. Acredito que isso é impossível. O culto, a prescrição do culto tem uma conotação só: tributar glória e louvor a Yahvé. O culto meu irmão, o culto é teocêntrico, cristocêntrico. O culto é para a glória de Deus, meu irmão. O louvor tem que convergir na adoração a Deus. O culto tem que convergir naquilo que tributa glória a Deus. As pessoas se reúnem não para buscar e pedir. Que conversa é essa? Eu vim buscar a minha bênção. Que conversa é essa? Eu vim buscar algo. Meu irmão, quando eu vejo os patriarcas da Bíblia, quando eles iam ao templo, eles ofereciam sacrifícios, ofereciam especiarias. Hoje o que você oferece? Rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresentei vosso corpo como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe como que os puritanos cultuavam a Deus? Sabe como que os puritanos cultuavam? Baseado em Romanos 12. O corpo, meu culto é minha vida. Eu cultuo a Deus no emprego com a minha vida, na escola com a minha vida, no caminho do trabalho com a minha vida. A minha vida é um instrumento de culto, a minha vida é um sacrifício. O meu viver, o meu existir, o meu pronunciar, verbalizar, pensar, gesticular, é culto a Deus. Por isso foi uma das gerações mais puras. Você quer saber uma curiosidade inteligente? Você sabia que na formulação, criação da maior bebida do planeta, da maior marca do mundo, a Coca-Cola, os puritanos tiveram larga influência? Porque quando o criador da Coca-Cola foi criá-la, a sua intenção era fazer dela uma bebida alcoólica. Mas o puritanismo estava tão forte nos Estados Unidos da América, que era inadmissível propagar, vender bebida alcoólica. Então tiveram que tirar o álcool da fórmula da Coca-Cola por causa dos puritanos. Aí nasceu a Coca-Cola. Segundo, que eu não tenho muito mais tempo, poderia abordar muito mais. Segundo, escute. Ignorância quanto ao louvor. Meu povo se perde por falta de conhecimento. Falta de conhecimento quanto ao culto. O culto não é antropocêntrico, o homem. Tudo converge na necessidade do homem. O louvor do homem.
Se existe um ministério dentro da igreja, se existe uma área da igreja que está corrompida, é o ministério de louvor e adoração. Se é que eu posso chamá-lo de ministério, porque nos 5 ministérios de Efésios não entra isso. Pastor, então quem cantava, tocava na igreja primitiva? O pastor, o mestre, o evangelista, o profeta e o apóstolo. Não tinha 6ª classe, ministro de louvor. É verdade. O louvor. O que está acontecendo com o louvor? Tem sabor de mel. Se alguém puder me definir que gênero, estilo musical, o que é aquilo? Sabe o que mais me dói? Vocês viram, agora vocês vão chorar. Vocês vão chorar agora. Sabe o que mais me dói? É Yahvé, é Jeová, ter que tolerar uma abominação dessa em nome dele. Aquele que é 3 vezes santo. Aquele que os serafins tampam e cobrem o rosto de vergonha por não poder suportar a santidade. Tem que tolerar uma maldição dessa. Presta atenção, meu irmão. Há uma ignorância absurda. O louvor contemporâneo não é bíblico. Ele sai totalmente das prescrições das escrituras. Louvor vem do hebraico, que significa elogio. Elogiar quem? Elogiar o homem? Elogiar a obra do homem? Elogiar a necessidade do homem? Elogiar quem? Meu irmão, o livro de Salmos, 150 capítulos, é o inário de Israel. O Salmo 1 é um hino, é um cântico. O Salmo 2, o Salmo 119, com os seus quase 180 versículos, é um hino. Presta atenção. Então, se tem 150 hinos aqui, embutido no livro dos Salmos, qual é o teor dos Salmos? No que consiste o livro de Salmos? 60, quase 70% do livro de Salmos contém os atributos de Deus. O que são atributos? As qualidades que Deus arroga para si. Então, no que consistia o louvor de Israel? Cantar as qualidades de Deus. Que qualidades são essas? Quem Deus é e o que Deus faz. Nisso consiste o louvor. Quem Deus é? Tu és santo, magnífico, poderoso, justo. E o que o Senhor faz? Grandes são as obras das suas mãos. Vamos pegar Apocalipse 15, que o VCP gravou. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, juízos. Ó Rei das nações, quem não te temerá? Quem não glorificará seu nome? Aí depois vai dizer, todas as nações virão e adorarão diante de ti. Por que as nações virão e adorarão? Porque os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Quando as pessoas sabem quem Deus é, e o que Deus faz, elas vêm e adoram. Por isso os ministros de louvor têm que dar cambalhotas, tentando levar a igreja à adoração, e a igreja está apática, abatida, e ela não consegue adorar, sabe por quê? Porque ela não conhece quem Deus é e o que Ele faz. Porque o Apocalipse diz que quando os seus atos de justiça se fizerem manifesto, todas as nações virão e adorarão diante de ti. Ó Rei das nações, quem não te temerá? Ele está dizendo que é impossível não temer a Deus. Mas quando? Em que ocasião é impossível não se temer a Deus? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifesto. Ó Rei das nações, quem não te temerá? Quem não glorificará teu nome? Pois só tu és santo, um atributo de Deus. Quando eu conheço quem Deus é, eu temo. Quando eu conheço quem Deus é, eu glorifico. Quando eu sei o que Deus faz, eu adoro. Pastor, mas você cantou uma canção. Não, é um versículo arranjado. Apocalipse 15, se eu não me engano, o verso 3 em diante. Qual o conteúdo do louvor? Salmo 119, verso 54. Sejam os seus decretos o tema dos meus cânticos. O que devemos cantar? Cante a palavra de Deus. Cante a palavra de Deus.
estamos equivocados. Louvores que falam da necessidade do homem, das paixões sentimentais do homem, dos desprazeres emocionais do homem. Louvores que levam os homens à frenesi, à êxtase. 1 Coríntios, capítulo 15 diz: louvarei o Senhor com os meus lábios, mas louvarei com entendimento. Louvor tem que ter raciocínio. Eu tenho que saber o que eu canto. Eu canto a palavra. Por que eu canto a palavra? Colossenses 3,16. O que diz Colossenses? Que a palavra de Deus habite ricamente em vós. E depois, conversando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. A igreja de Colossenses estava sendo atacada pelas falsas doutrinas, gnosticismo que era comum. A maneira de defender as heresias era, sabe o quê? Colocar nas letras dos hinos, doutrina. Cante doutrina. Eu aprendi uma canção lá no Peru. Justificado, pois pela fé, nós temos paz para com Deus. Romanos 5:1. Doutrina. Eu estou ensinando justificação pela fé para a igreja, que é a espinha dorsal da teologia reformada, cantando. Agora, o que isso vai ensinar para você? Olha para mim. Liga nessa, ó. Você está entendendo? Ou tem aqueles lá assim, ó. Tá aqui. Uou, 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 uou. 10 minutos de uou. O que você está ensinando? Você está ensinando uma sílaba para a igreja? Não, pastor, que a unção veio tanta que o Espírito Santo emburrificou. Eu vou te dizer uma coisa, o Espírito Santo, como o pastor disse aqui hoje de manhã, tem tanta unção do Espírito que ele não me permite pregar. Como que ele pode, se ele é o autor das Escrituras? Se você soubesse o poder que a música tem, se você soubesse o poder que a música tem, por que Israel fazia isso? Em Deuteronômio, se eu não me engano, quando Deus quis fazer um pacto com o povo, ele disse para eles: se vocês quebrarem isso, trarei juízo sobre vocês. Ele disse a Moisés: Moisés, escreve isso em forma de cântico, para que os filhos de Israel não esqueçam da minha aliança. O motivo do louvor é fazer com que eu decore a palavra de Deus. E vou te dizer mais. Sabe, segundo Martinho Lutero, uma das maiores formas da propagação da reforma protestante, Lutero diz, não foram as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, foram os seus 37 hinos que ajudaram a difundir a reforma protestante em toda a Europa e o mundo. Qual foi a causa do avanço e explosão do metodismo wesleyano? Os hinos de Carlos Wesley. Meu irmão, a música tem um poder tão grande. Se você lembrar, na década de 60, ditadura militar, Geraldo Vandré compõe uma música, para não dizer que não falei de flores. Caminhando e cantando, seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, caminhando e cantando. Essa música sozinha foi responsável por tirar milhões de jovens das suas casas e influenciá-los contra a ditadura militar, e ela foi um dos marcos para a ditadura cair. Uma única música. Você está vendo a força que a música tem? A força, a música propaga ideias. Por exemplo, Woodstock de 70, sexo, drogas e rock and roll. Influenciou uma geração inteira com aquele evento musical. E até hoje colhemos frutos.
De onde você acha que veio o advento do contraceptivo, anticoncepcional, do preservativo, camisinha, e da liberalidade do sexo entre os solteiros, que se tornou algo normal? Woodstock. Sexo, drogas e rock and roll. A música propaga a ideia. A música, ela ensina, ela muda e forma opiniões. Agora sabe o que está acontecendo? O louvor evangélico brasileiro não só está fazendo o que foi prescrito, ensinar doutrina, cantar a palavra, memorizar as escrituras, propagar a doutrina da justificação, da expiação, da propiciação. Propagar, meu irmão, os atributos de Deus, louvores que deveriam ser cristocêntricos. Imagina aquele louvor: diante do trono do alto Deus, tenho completo e bom favor, meu sumo sacerdote amor, sempre intercede ao meu favor. Quando Satã me vem tentar, dos meus pecados me lembrar, eu olho ao alto e lá está aquele que pôs um fim em meu pecado. O justo Deus se satisfez, minha alma impura libertou, ao ver Jesus morrer. O que é isso? Ela devia fazer isso. Ela não só faz, como faz o contrário. Olha como que Satanás é inteligente e sutil. Quem doutrina e quem dita teologia brasileira é o louvor. O louvor propaga ideia, doutrina. O louvor forma pensamentos e personalidades. Ok? Então, quando você vê alguém explodir nas rádios com Tem Sabor de Mel, com Entra na Minha Casa, com esses corinhos pentecostais, ou com essas músicas contemporâneas, eles não só estão deixando de fazer o que está prescrito, mas eles estão disseminando heresia, disseminando engano, disseminando blasfêmias, mostrando um Deus carnal, um Deus que não infunde terror, um Deus humano, imediatista. Estão tirando a obra de Cristo, ensinando, meu irmão, heresias e blasfêmias. É isso que esses cantores contemporâneos estão fazendo. Deixando de fazer o que é prescrito por louvor, ensinando exatamente o oposto. E a música evangélica brasileira tem uma força que você não tem ideia. Ela dita a maneira do crente orar, do crente crer. Ela mostra o perfil de quem é Deus e quem é Cristo. Ela tem mostrado uma caricatura falsa e pobre de Deus. Ela tem pegado a expiação de Cristo, o santo evangelho, e ela tem maculado. Então há uma ignorância profunda no louvor. Voltemos às Escrituras, cantemos as Escrituras, ensinemos doutrina através da música, ensinemos os atributos de Deus na música, mostremos o Evangelho através do louvor, e Cristo centrado em todas as letras dos nossos louvores. Terceiro, ignorância da família. Meu Deus do céu, o que está acontecendo com a família cristã? Os lares estão totalmente desguarnecidos. Meu irmão, há prescrições para a família bíblica de como ela deve se portar. Primeiro vamos pegar o pai e o homem. O que estão fazendo com você? Essa sociedade está tentando desmasculinizar você. Está tentando te efeminar. O homem está perdendo a voz ativa no lar, na sociedade, na igreja. O homem está perdendo a liderança. A Bíblia diz que você foi feito primeiro em Adão, e de dominar e frutificar e liderai. O cabeça da sua casa é você, pai. O cabeça da sua esposa é você, marido. As pessoas estão deslocadas dentro do seio da família. Há uma ignorância. As mulheres estão ocupando o lugar dos homens. Isso é um princípio espiritual que não pode ser quebrado. O que está acontecendo? Veja bem, quando Deus cria, termina a obra da criação, Ele dá a autoridade e o governo da terra ao homem.
Governar é com você, homem. Você tem que governar a sua família. Você tem que liderar a sua esposa. A função do marido e do pai é educar, prover e proteger. A provisão da casa é obrigação sua. A proteção do lar é obrigação sua. E a educação dos filhos e da esposa é obrigação sua. Ele não disse à mulher dominai. Ele não disse à mulher liderai, frutificai. Ele disse ao homem. Quando o homem cai, você notou quando Adão peca? Deus vem no Éden e não sai gritando, Eva, Eva. Ele diz, Adão, é com você que eu quero contas. Não é com a sua mulher, eu quero contas com o cabeça, com o líder. Quando Deus amaldiçoa a terra, a responsabilidade continua, do suor do teu rosto comerás. Em fadigas obterá o seu sustento. Você precisa ocupar pais omissos, maridos omissos. Como marido, Efésios 5. Você tem que amar sua igreja como Cristo amou. E dar a sua vida pela sua esposa. Você tem vivido uma vida de quem dá a vida pela esposa? Você ama ela como Cristo ama? Como Cristo amou a igreja? De forma incondicional. A igreja é pecadora, a igreja é cheia de mancha, de ruga, e ela não reúne condições para ser amada. Cristo a amou incondicional. Sua mulher não reúne condições, passou do peso, está mais velha, não importa, você deve amá-la de forma incondicional. Segundo, Deus não manda você, homem, dar a vida pelo ministério. Não manda você dar a vida pelos filhos. Não manda dar a vida por almas. Só tem uma pessoa que a Bíblia manda você dar a vida na Escritura. Tua esposa. Terceiro, não acabou não. Para salvá-la, lavá-la pela palavra e adorná-la. Você não está satisfeito com a mulher que você tem? É culpa sua. Presta atenção, quem adorna a noiva, quem adorna, atavia, faz ela formosa, lava ela pela palavra e santifica, é o noivo Cristo. Quem faz a esposa formosa, ataviada, santificada, quem ensina as escrituras é o marido. Cada um tem a esposa que faz. Agora para você, mulher que aplaudiu. Vós esposas, eu acho que você esqueceu do versículo, né, bem? Sejam submissas. Ainda bem que Não, calma, Jeová é justo. Em tudo. Agora, vou voltar, porque eu sou defensor das mulheres. É fácil submeter o homem que me ama e dá a vida por mim. Minha irmã, agora o duro é submeter. A barriga do cara já está 30 centímetros. O cara tira a meia, parece queijo suíço. A unha cresce para dentro, amarela. Quando ele levanta o braço, você vê aquela coisa grisalha exalando aquele perfume. Você é uma guerreira, minha filha.